Você já percebeu como algumas perguntas parecem simples, até o momento em que a gente tenta respondê-las de verdade? Tipo, de onde veio o universo? Ou pior, o que existia antes de tudo isso? À primeira vista, parece uma dúvida comum, meio filosófica, daquelas que surgem numa conversa entre amigos às 2 da manhã. Mas, quando você começa a pensar sério nisso, percebe que não tem onde se apoiar, porque o tempo veio com o universo, o espaço também. Então, o que significa dizer que algo existia antes do tempo e fora do espaço? E é aí que entra o paradoxo. Se não havia tempo, não podia haver um momento anterior. Se não havia espaço, não havia onde algo estar. Mas então, como o universo surgiu? Olá, eu sou o Rafael e esse é o Papo de Nerd, onde eu trago as perguntas que passam pela minha cabeça já com as respostas que encontrei para elas. Hoje eu quero refletir com você sobre essa pergunta, sem pressa, sem precisar bater o martelo, só explorar as possibilidades, da física, da lógica e talvez até da fé, porque às vezes o que mais importa é a dúvida que fica. Quando a gente pergunta de onde veio o universo, a resposta mais aceita pela ciência é do Big Bang, um evento que teria acontecido há cerca de 13,8 bilhões de anos, dando origem a tudo que existe: matéria, energia, espaço e tempo. Mas aí já vem o primeiro nó na cabeça. Como assim? O tempo surgiu no Big Bang? Quer dizer que antes dele não havia tempo? Nem espaço? Então o que havia? A maioria dos cientistas concorda que não faz sentido falar em antes do Big Bang, porque o tempo, como a gente entende, não existia. É como tentar desenhar antes de ter uma folha de papel. Não dá para falar de antes sem tempo, nem de fora sem espaço. É um nada, sem tempo, sem lugar, sem forma. Um nada absoluto. E é exatamente por isso que a pergunta incomoda tanto. Porque mesmo a mente mais cética, mais científica, esbarra em algo que parece metafísico. E mesmo a fé mais convicta acaba se perguntando: como seria esse estado anterior a tudo? Alguns chamam de vácuo quântico, outros de o todo. Há quem diga que foi Deus. Mas a verdade é que nenhuma dessas ideias responde tudo. Elas apenas começam a conversa. A física quântica tem uma proposta ousada para essa conversa. Ela diz que o que a gente chama de nada não é exatamente vazio. Existe um estado chamado vácuo quântico, onde não há partículas fixas, nem tempo, nem espaço. Mas existe possibilidade. É como se, mesmo no mais absoluto silêncio do universo, ainda houvesse uma vibração de fundo. Uma espécie de campo invisível, de onde tudo pode emergir. Matéria, energia, até mesmo o próprio espaço-tempo. Parece ficção científica, mas é física de verdade. Esse vácuo, por mais parado que pareça, está o tempo todo gerando partículas virtuais, que aparecem e somem num piscar de olhos. Elas existem por tão pouco tempo que nem chegam a ser, de fato, mas provam que mesmo no nada, há algo acontecendo. E esse algo pode ter sido o gatilho do nosso universo. A ideia é que por uma flutuação quântica surgiu uma singularidade, um ponto de energia densa, que colapsou e deu origem ao que a gente conhece como Big Bang. Agora, isso responde tudo? Claro que não, mas amplia a nossa visão. Porque se o nada não é vazio, então talvez o nada seja, na verdade, tudo o que pode vir a ser. O mais curioso disso tudo é que, quando a gente fala em antes do universo, estamos tentando aplicar uma lógica baseada no tempo, para uma situação onde o tempo ainda nem existia. E isso é um problema. Porque, se não havia tempo, não havia um antes. Não havia sequência nem causa e efeito. O próprio conceito de algo acontecer perde o sentido. É como tentar entender a borda do oceano com as regras do deserto. Simplesmente não se aplica. O espaço-tempo, que molda toda a nossa realidade, nasceu junto com o universo. Isso significa que o tempo não é uma moldura onde o universo foi pintado. Ele é parte da pintura.
Não existia uma prateleira esperando o universo chegar. O universo é a própria prateleira, o conteúdo e o tempo que ela leva para existir. E isso leva a uma outra questão profunda. Se o tempo começou com o Big Bang, será que tudo que existe está preso a essa linha? Será que somos apenas passageiros, indo do passado para o futuro, sem qualquer controle real? Talvez. Mas talvez o tempo seja só uma percepção, uma forma de consciência navegar por um universo que, por si só, já está todo escrito. Como um livro, em que cada página já existe, mas a gente só consegue ler uma de cada vez. Se o espaço e o tempo nasceram com o universo, então não fazia sentido falar em antes do começo. Mas o que mais me intriga é, por que esse universo e não outro? Segundo a mecânica quântica, o vácuo pode dar origem a incontáveis universos diferentes. Cada flutuação poderia colapsar em um resultado distinto. A física sugere que é o observador que colapsa a realidade. Será que a consciência tem um papel maior do que imaginamos? Talvez seja por isso que este universo seja o universo possível para nós. Como se o universo e a consciência fossem duas faces da mesma moeda. Um precisa do outro para existir da forma como a gente experimenta. No fim das contas, talvez nunca saibamos, com certeza, o que havia antes do universo. Talvez essa pergunta nem faça sentido. Se não havia tempo, não havia antes. Se não havia espaço, não existia um lugar para esse antes acontecer. E se tudo o que existe, matéria, energia, tempo, espaço, leis físicas, tivesse surgido junto, como parte de uma mesma explosão de possibilidades, a ciência tenta explicar, com números, teorias e experimentos. A filosofia busca o sentido das coisas. E as religiões oferecem interpretações que conectam tudo com algo maior. Nenhuma dessas abordagens precisa anular a outra. Pelo contrário, talvez o universo seja grande demais, complexo demais, sutil demais, para caber dentro de uma única explicação. E, sinceramente, talvez isso seja o mais fascinante, porque é justamente essa dúvida que move a ciência, que inspira os filósofos, que desperta a fé de quem acredita. A pergunta continua ecoando. Por que algo existe ao invés de nada? Seja o nome que você der, vácuo quântico, o todo, Deus, o nada, a existência segue sendo um mistério maior do que qualquer teoria. E no fim das contas, talvez o mais importante não seja entender tudo, mas continuar procurando. Aliás, se esse tipo de reflexão te fez pensar, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também curte esses papos de arrepiar o cérebro. Aqui no Papo de Nerd, a dúvida sempre vem acompanhada de descobertas.